viu o Grêmio mantendo a posse de bola, fazendo com que tivesse mais posse de bola, e tivemos um pouquinho de dificuldade, 3 minutos, 4 minutos antes da expulsão do Henrique, mas o início do jogo foi fantástico na nossa equipe, muito, muito intenso, mantendo a posse de bola com qualidade, a equipe com certeza muito criativa, trabalhando essas viradas de bola, o toque de bola nosso foi com muita intensidade, sem lentidão, tudo aquilo que a gente vem pedindo nos treinamentos, e aconteceu. Tivemos, infelizmente, a expulsão do Henrique. Eu acho que o primeiro cartão foi extremamente desnecessário, porque ele estava esperando uma movimentação que é normal. Eu fui lateral. É normal o lateral esperar. Ele não pode fazer, por exemplo, e ficar retardando um jogo no início do jogo. É impossível, né? Então, ele estava esperando apenas uma movimentação, que a gente treina esse tipo de movimentação, e ele esperou e já tomou um cartão. Isso aí foi determinante para que ele tomasse o segundo, que no segundo ele merecia o cartão, mas não merecia o vermelho. Há de se ressaltar, claro, que quando a gente perde um atleta, há necessidade muito grande, nós chamamos a atenção disso no vestiário, de que todos deveriam se doar, dar um pouquinho a mais, né, um 10%, 15% a mais, com certeza estaria suprindo assim a falta do Henrique, e foi o que aconteceu. Eu relatei isso logo após o jogo, na corrente que a gente faz, de que foram 3 coisas assim, muito preponderantes, né, no jogo de hoje, importantíssimas no jogo de hoje, que a equipe se manteve completamente organizada o tempo todo, era uma equipe que tinha sangue nos olhos, jogou com o coração, e é uma equipe que mostrou que é possível você, mesmo fora da sua posição, você jogar muito bem, porque pela entrega, pela disposição com que você encarou aquele desafio, e que nós vimos isso, o próprio Ricardo, vimos jogadores, por exemplo, como o Rios, vindo marcar, até mesmo como zagueiro, e as substituições aconteceram de uma forma necessária, principalmente a primeira substituição. Eu sabia que a gente ia perder um pouquinho da velocidade do Kelvin, mas eu precisava manter organizado, principalmente com uma saída de qualidade. O Kelvin era aquele mais jogador de velocidade. Se eu tirasse talvez o Giovani, eu não poderia tirar um dos volantes. O Pikachu é um jogador, e talvez de todos eles, o Pikachu é um jogador muito importante para a gente. De todos que estavam em campo, talvez o Kelvin era aquele que sentisse mais, porque não é aquele que vem jogando desde o início. Teve um período de contusão e ainda está nesse período de adaptação. Então foi isso, eu fiquei muito feliz pela atitude dos atletas, e eu acho que a gente fez realmente um grande jogo contra uma grande equipe, o campeão das Américas, jogando desde o primeiro tempo com -1. E o Renato veio aqui e disse o seguinte, que o Vasco mereceu a vitória, deu parabéns, que o Vasco foi organizado e que o time dele, em momento algum, mereceu, pelo menos, empatar a partida de hoje. Isso vai fazer muito bem para a sua equipe, para a sequência do campeonato. A leitura é essa, Jorge? Sim, porque nós conversávamos no jogo passado sobre essa questão de você não dar ouvidos para o que as pessoas falam de você, mas você tem que saber, nós comentamos sobre isso aqui, foi quase no finalzinho da minha coletiva, na quinta-feira, e o mais importante é realmente você saber quem você é, e no caso da gente aqui, quem o Vasco é hoje, né? Nós temos sim potencial, e é muito importante que eles entendam isso, e dá para ver claramente nesse jogo que eles não jogaram apenas com muita vontade, com muita raça, mas jogaram com qualidade. Nós poderíamos, inclusive, em alguns momentos, ter matado o jogo nos contra-ataques que nós colocamos, e aí já entra nas outras substituições que nós fizemos. Com a entrada do Paulo Vitor, a gente havia perdido essa velocidade, então procurei ali ganhar essa velocidade. Eu abaixei um pouquinho, diminuí um pouquinho a estatura da minha equipe, né? Tirando o Rios, que era um homem da primeira bola, principalmente na bola parada, entrando com o Paulo Vitor em velocidade, mas recuperamos no momento certo, porque eu sabia que o Boca ele não conseguiria jogar meio tempo, por isso a gente deixou o momento certo para ele entrar, faltando ali 15, 20 minutos, e ele entrou muito bem. É um cara que organiza muito bem a zaga, já chega gritando, falando, chamando a atenção, empurrando o time no momento certo, e ele organizou ali, e a gente pôde trazer o Pikachu de novo para dele, trazer o Ricardo para dele de novo como lateral, e organizamos novamente a equipe taticamente, e foi muito bom a equipe entender quem ela é, que é possível. Tem grandes times no futebol brasileiro? Tem, mas não tem nenhum bicho-papão. Dá para a gente, com todo respeito, naturalmente, o Grêmio é uma grande equipe, eu já havia falado isso ano passado,
passado, que fez uma grande temporada e é uma das melhores equipes hoje do futebol brasileiro. Jorginho, boa noite. Tem como mensurar o tamanho do desgaste da sua equipe? Quer dizer, já tinha alguns jogadores que estavam sofrendo um pouquinho, porque é uma volta, né, a questão do ritmo de jogo e tal, e tendo um jogo intenso como foi, com um jogador a menos, queria que você falasse sobre isso, como eles estão nesse sentido, o que dá para projetar, e se você pensa em ter de volta algum desses jogadores que estão no departamento médico, o caso do Galhardo, por exemplo, para o próximo confronto. Ainda em relação ao Rafael, a gente ontem, ele ainda sentiu, apenas no futebol, ele sentiu algumas tonteiras, então o protocolo tinha que realmente ficar. Nós vamos conversar, é uma questão que a gente precisa tratar com os médicos agora, se por um acaso ele vai na viagem. É certo que o Wagner volta, que não está contundido, foi apenas o cartão que ele tomou, né, o terceiro cartão, então é certo que ele já volte. Também é certo que o Breno não vai para essa viagem, nós já decidimos isso, é um jogador que a gente tem que ter um cuidado necessário. O desgaste que nós tivemos em 6 dias, jogando segunda, jogando quinta e jogando domingo, a gente já está muito feliz por ele ter terminado o jogo e, mais uma vez, jogando muito. Um zagueiraço com muita qualidade técnica, mas também com muita presença e organização da equipe. Então, a gente decidiu com que não vamos levar realmente ele para a altitude, vai ficar aqui e vamos decidir sobre outras situações ainda. Então, aguardar a volta do Rafael. Do Ramon, a gente só vai ter o Ramon para o jogo contra o Corinthians, não vai dar para ele viajar ainda, porque é muito precoce, e vamos com aquilo que a gente tem realmente de melhor para esse jogo aí contra a LDU. Jorginho, hoje deu para perceber que a equipe está mais confiante o que fazer dentro do campo. Apesar dos desgastes de 3 jogos em uma semana, para chegar nesse estágio, precisou de uma conversa especial? Como que chegou a isso? Não, a gente tem conversado bastante, porque na realidade, desses 3 jogos, principalmente agora, nós não tivemos tempo de treinamento. Então, eu só descansei os meus jogadores mesmo. Eles tiveram 2 dias de descanso ali de segunda para quinta, de quinta para domingo, a mesma situação. Sexta e sábado eles não fizeram absolutamente nada. Quem acompanhou ontem o treinamento lá no CT foi exatamente aquele. Nós não trabalhamos antes com os titulares, ficou a equipe B fazendo apenas um futebol, também descansando, porque eles haviam feito na sexta-feira 2 tempos de 30 contra o reserva do Sub-20, então foi muito bom para a gente ver como estava o Boca, para a gente colocar alguns jogadores, a questão do Thiago, por exemplo, mesmo que já vinha de um tempo de inatividade, jogou comigo apenas 8 minutos em 4 jogos, então foi muito bom ver que eles estavam muito bem e que eles tinham todas as condições de entrar num jogo como esse, como aconteceu, e de manter fisicamente. Jorginho, o Vasco no primeiro semestre foi um dos times que mais sofreu gol na temporada do Brasil e o Grêmio um dos que mais marcou. Depois desses 3 jogos que o Vasco só tomou um gol e foi numa jogada um pouco isolada, como é que você avalia assim, o sistema defensivo, essa melhora? Foi mais na base da conversa, do posicionamento, porque as peças eram as mesmas. Como é que você conseguiu essa melhora defensiva aí no Vasco? Bem, em primeiro lugar, ainda estamos longe ainda do ideal de que nós achamos que é possível alcançar. A gente treinou muito, não foi só conversa, muita conversa. Eu, como fui um atleta, tenho a certeza disso, de que os atletas precisam participar de decisões, principalmente se marca zona, se marca homem a homem, ou se a gente faz a mista. Decidimos assim em conjunto com os atletas que a gente faria a mista, é o que a gente está fazendo aqui agora, e treinamos muito isso insistentemente. A gente treinava quase todos os dias, a gente parava, tirava um tempo para treinar. Em Pinheiral nós fizemos isso, a gente tem feito isso lá no CT, e com certeza houve uma melhora, porque eles entenderam a forma de marcar, o que é preciso fazer quando você marca mista, que você coloca uma linha de 4, uma linha de 5 para fazer a zona, e 2, 3 jogadores, não deixando com que os melhores jogadores deles partam para a bola com facilidade, com liberdade. Então eles entenderam isso, principalmente que a gente precisa atacar, os homens que estão na zona precisam atacar sempre para frente, nunca para trás, ou a gente faz o balanço para o lado, de acordo com que a bola, se ela está saindo uma bola fechada, uma bola aberta.
e tem sido determinante. Essa conversa, vídeos, temos passado muitos vídeos para eles, desse posicionamento, a gente passa inclusive nas preleções daquilo que a gente fez durante a semana, né, e principalmente nas semanas passadas, porque agora basicamente não deu para fazer isso, mas treinamos muito e a equipe está de parabéns. Já de se ressaltar que a gente havia visto que o Grêmio é a equipe que sofreu poucos gols, se eu não me engano, tinha sofrido 23 gols nessa temporada, mas ela sofreu 17 gols de bola parada. Então, era um ponto que a gente deveria realmente assim forçar, e nós fomos felizes em alguns momentos, não conseguimos fazer um gol de bola parada, mas era um ponto muito importante que a gente levantou. Jorginho, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Que você falasse sobre esse jogo, o Breno, você começou a falar sobre ele, que vai poupá-lo, mas queria que você falasse da importância dele, o futebol que ele vem jogando. Parece que ele tomou conta ali do setor defensivo. Né? É um jogador que a gente já havia convocado ele para as Olimpíadas de 2008, haja verde que o Thiago Silva machucou naquela oportunidade, era um dos jogadores acima de 23 anos, o Breno entrou e não saiu mais, acabou quando o Thiago Silva voltou, ele acabou ficando no banco para o Breno. Então se trata de um jogador de altíssimo nível técnico, físico, né, pelo seu porte, seu tamanho, e hoje muito mais experiente, né, com todas as lutas e dificuldades que ele passou, todos nós sabemos da história dele, o problema que aconteceu na Alemanha, hoje muito mais maduro, muito mais experiente, muito mais focado no profissionalismo dele, mas é um jogador que a gente requer sérios cuidados pelo tempo longo que ele ficou inativo. Então, já foi um ganho muito grande a gente contar com ele nesses 3 jogos seguidos, né? Segunda, quinta e domingo. Então, a gente ficou temeroso em relação ao jogo de hoje, mas ele suportou muito bem, inclusive com menos um jogador, mas ele foi determinante, com certeza, assim como seus companheiros, na vitória de hoje, pela entrega, pela dedicação, pelas coberturas que ele fez no momento certo, pela inteligência tática dele, e a entrada do Boca também foi muito importante para que a gente pudesse organizar e crescesse a nossa equipe. Então, essa é a preocupação, dele ter um tempo de descanso para que ele possa, assim, voltar com um tempo melhor, tendo uma semana aí de prepará-lo novamente, de fazer o trabalho que ele precisa, de força, para que ele esteja bem no jogo contra o Corinthians. Jorginho, boa noite. Boa noite. Você dorme tetracampeão do mundo, acorda tetracampeão, tem jogando nos melhores times do mundo, não há uma pressão externa de quem quer que seja que vai mudar uma convicção sua. Mas eu tive a impressão clara, que você ia colocar o Paulão no time ali, e houve uma reação... Não foi, né? Não foi. Porque houve uma reação imediata contrária ali. Não, é muito interessante o quão importante é, porque eu vi algumas coisas, por exemplo, na época ali que eu vi o Sampaoli, do Messi falando alguma coisa com ele. A realidade é que, principalmente, eu que fui atleta, eu preciso ouvir meu jogador. Eu sou coadjuvante, ele é protagonista. E ele está dentro do campo, ele está sabendo. E a questão do Paulão, a gente pensou numa substituição, o Paulão chegou em mim e falou, professor, não vamos trazer a nossa equipe, não vamos colocar a bunda lá atrás. Sabe? Mantenha a nossa equipe. Então, uma substituição que eu ia fazer mudou completamente. Eu estaria colocando mais um volante. Com essa situação, eu falei... na hora eu pensei ali, eu falei assim, eu acho que o Thiago é o cara que realmente vai mudar essa situação, porque é um jogador ao mesmo tempo que é muito obediente taticamente, ele é aquele cara que esconde a bola, ele consegue realmente, assim, com todas as dificuldades que a gente ia enfrentar com -1, ele é aquele cara que ele parece lento, mas ele acaba sendo rápido, é um jogador que tem realmente uma transição ofensiva legal, não é um contra-ataque, mas uma transição ofensiva, consegue levar a nossa equipe para o ataque com qualidade, e a gente manteria a nossa equipe assim, com força ofensiva, e a gente não se desorganizaria atrás, e foi o que aconteceu. O que eu procurei fazer? Trouxe o Ricardo para a lateral esquerda, trouxe o Luiz para zagueiro, mas para ficar próximo, porque era o forte deles ali com o Everton. Eu sabia que o Everton é mais veloz do que o Iago, mas eu teria ali na cobertura o Luiz, e trouxe o Breno para o lado esquerdo. Já no segundo tempo a gente conseguiu organizar, principalmente com a entrada do Boca, formamos novamente a nossa linha de 4 e trouxe de novo o Iago Pikachu para jogar na posição dele, que ficou perfeito. Então, o quanto é importante. Eu não ia entrar, a substituição não era entrar com o Paulão,
não era entrar com nenhum zagueiro, era entrar com mais um volante para a gente fortalecer nosso meio campo, que eu sabia que esse balanço ia ser difícil para eles, mas ao mesmo tempo a gente perderia o nosso poder ofensivo e também em termos de altura. O Thiago é um jogador que faz essa primeira bola muito bem, na bola parada, ele faz muito bem isso junto com o Rios ali. Então a gente continuou com uma linha de 4 ofensiva, uma linha de 4 que poderia puxar um contra-ataque, a gente perdeu a velocidade, mas a gente chegou muito na posse de bola. Você falou do Luiz, logo depois do gol, ele recebeu uma bola limpa ali para cruzar, e eu estava acompanhando ali para você ali, você lamentou muito, ele deu no primeiro pau, deu uma rasteira, você falou até aqui, parecia um cruzamento de tornozelo ali. Aí eu lembrei do Cafu, que foi seu contemporâneo, até rivalizou posição antes e depois do Telê. Era o Cafu antes do Telê, o Cafu depois. O que um treinador, nesse mundo tão tático, né, de discussões tão táticas, pode, como você, que foi um craque de bola, colaborar tecnicamente para um jogador, por exemplo, aprender a cruzar e meter um segundo gol que mataria praticamente o jogo? É verdade, eu lamentei ali porque é tudo aquilo que eu fazia de melhor, e eu treinei isso. O Luiz vem entrando, e é tão bom a gente ver assim, o jogador como o Luiz. A gente tem Leno, a gente tem Rafael, e o Luiz, em princípio, é aquele coringa, é o cara que joga de volante, que joga de zagueiro, que joga de lateral. Então ele era quase que a terceira opção. Eu falei para ele, se concentra, esteja preparado, porque as oportunidades surgem. E surgiu. Leno machucou, Rafael teve aquele problema com a queda, e o Luiz entrou, e 2 vezes, contra o Marcos Júnior e agora contra o Everton, ele matou os dois. Sinceramente, eles não conseguiram jogar, porque ele jogou muito. Mas naquele momento ali, a gente trabalhou, porque eu falei para ele, não precisa botar força, principal é você organizar, ajeitar seu corpo e dar só um tapa, só tirar do primeiro homem, que é isso que acontece. Se a gente consegue tirar do primeiro homem, automaticamente é muito difícil do goleiro sair nessa bola, e o zagueiro está indo de encontro ao seu gol, então é muito difícil também dele tirar essa bola. Infelizmente, não deu para cruzar, mas a gente vai estar treinando mais. Agora não, porque é pouco tempo, né, de viagem e tal, mas com certeza, quando a gente tiver um tempinho melhor, é algo que a gente precisa treinar. Lembrando do Telê, com certeza o Cafu melhorou muito, né, se tornou o grande lateral que foi, com 3 finais de Copa do Mundo, 2 vezes campeão, capitão, porque o Telê foi insistente. O Telê era comigo, ele queria que eu chegasse no fundo, principalmente, e porque é possível, quando a gente chega com mais lentidão, de bater essa bola com o peito do pé. Eu falava para ele, é impossível, professor. Ele falou, eu vou te mostrar como é possível. Só que ele chegava com a lentidão dele. E chegando com velocidade, não tem como você bater com o peito do pé. Mas eu entendi o que ele queria dizer, que com o peito do pé a gente tem uma precisão melhor, aquela bola que sai mais reta. Mas isso é quando eu estou, de repente, num drible curto, que eu posso bater assim, né, bater com o peito do pé. Mas quando eu chegava em velocidade, e ele treinou muito isso, e me treinou na época de Flamengo, e ele treinava muito isso, e eu aprendi muito com ele, com certeza. E hoje o Cafu, quer dizer, o Cafu foi o jogador que foi, principalmente nos cruzamentos, depois porque teve o Telê para ensiná-lo. Jorginho, no pós-Copa são 3 jogos com 7 pontos ganhos, né? No detalhe não são 9, né? Aquele gol do Pedro no final do jogo. Nesse mês e meio de trabalho, intertemporada, trabalho no CT, em Pinheiral e tudo mais, o que você analisa como conquistas desse trabalho? Hoje, por exemplo, a gente viu os 10 primeiros minutos, um Vasco extremamente intenso, que a gente não tinha visto no ano. Acho que foram os 10 melhores minutos do Vasco na temporada, talvez, possivelmente. O que é uma conquista? O que são conquistas nesse teu trabalho de 1 mês e meio? O que você já enxerga e você fala, acho que o nosso trabalho conquistou isso, o Vasco já melhorou nisso? Para te ser sincero, eu acho que é muito pouco pelo potencial que essa equipe tem. Um dos trabalhos que eu procuro fazer, e principalmente eu venho fazendo aqui, interessante que isso aconteceu em 2015, está acontecendo agora, é de resgatar a confiança no potencial deles. Treinamos bastante, mas eu quero essa equipe com essa intensidade durante 90 minutos. Eu sei que não é fácil, mas esse é o objetivo. Como você falou, acho que foi até um pouquinho mais do que 10 minutos, eu vi essa equipe uns 20 minutos, assim, muito intensa, muito organizada, e fazendo tudo aquilo que a gente viu o Grêmio fazer durante muito tempo, né? Com uma característica um pouco diferente, que a nossa equipe é um pouco mais rápida com a troca de passes. O Grêmio muito qualificado, com esse jogo apoiado, né? Tá sempre próximo da bola e trabalhando de um lado e do outro. A equipe fez isso o tempo todo, encontrando nas costas
principalmente da primeira linha deles, depois da segunda linha, a gente encontrando realmente os homens que a gente precisava para a entrada no facão. A gente sabia que o Grêmio era muito forte nessa entrada no facão, principalmente do Everton e do Ramiro. E o que aconteceu é que nós falamos, nós vamos fazer isso com eles. Nós vamos surpreendê-los com a entrada do Pikachu e a entrada do Kelvin. Infelizmente, não deu para fazer tanto isso com o Kelvin, porque nós perdemos ele rapidamente no primeiro tempo. Mas, assim, naturalmente, eu creio que nós temos muito ainda a melhorar. Essa equipe tem muito a crescer. Mas deu, pelo menos, dá para a gente ver que é possível nós realizarmos esse tipo de jogo, um jogo muito organizado, bonito de se ver, ao mesmo tempo intenso e competitivo. Jorge, o que você quer falar para o torcedor do Vasco? Aproveita esse momento. O que você gostaria de passar para o torcedor do Vasco que está feliz com a vitória, com o jeito do time? Mas que mensagem você gostaria de passar? Feliz de não ter ouvido burro hoje. Fiquei feliz da vida, mas compreendo naturalmente o nosso torcedor. Eu falei, é uma questão, é um relacionamento sempre de amor e ódio, e eu realmente, assim, eu tenho um respeito muito grande por essa torcida, tenho uma gratidão muito grande por ter passado aqui como jogador, como treinador, e ter tido sucesso, ter sido campeão em todos os momentos que eu passei aqui. Eu não deixei de ser campeão, e se Deus quiser, esse ano vai acontecer de novo, e essa torcida merece isso.